Porque nós temos uma parte do empresariado que ele é aquele cara que ele não gosta de tomar risco. Pega o dinheiro, mas pega o dinheiro num capital de giro de curto prazo, numa taxa elevada, e ele quer o quê? Comprar uma máquina. Já tem uma previsão de que daqui a alguns anos esse desembolso mensal do home equity ele vai ser equivalente ao desembolso mensal do financiamento imobiliário. Eu me endividei, ou eu entrei numa situação e hoje não estou conseguindo honrar com esses compromissos, e o próprio banco não tem aquilo como meta, não divulga ali que tem aquele produto para recorrer. O juiz falou, ou você deposita tantos milhões aqui, ou você bota um bem a penhora. Era a mesma operação, e o custo de registrar essa escritura, que seria do cliente, sai já do dinheiro da operação. Ele não tem que desembolsar do recurso. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre dos Lucros, o podcast que ajuda empresários e gestores da empresa a gerarem muito mais lucro e caixa. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que é muito importante para as empresas. É um assunto que coloca aí dinheiro, né, no caixa das empresas, potencializam os seus resultados e tem o poder aí de salvar muita empresa da falência. Então, né, o nosso assunto é potencializando os resultados e o caixa da empresa com alavancagem financeira. Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão e da Hoffman Gestão Financeira, né, que inclusive é patrocinadora desse podcast. Os nossos contatos estão na descrição do vídeo. E o nosso convidado de hoje é o Edson Silva. O Edson Silva, ele é administrador, pós-graduado pela FGV em Gestão Financeira, CEO da InspiraCred, tem mais de 35 anos, né, no mercado financeiro, trabalha com crédito desde 1991, especialista em crédito com garantia de imóvel, o famoso home equity. O Edson, fala pra gente, conta um pouquinho de você, lá da InspiraCred, o que você tem desenvolvido aí nesses últimos anos lá na InspiraCred. Inclusive, sou cliente da InspiraCred, já indicando nossos clientes aqui para o Edson, para fazer, inclusive, utilizando essa alavancagem financeira através do home equity. Conta um pouquinho para nós. Muito obrigado, Hoffman, pela apresentação, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Eu queria começar um pouquinho lá atrás, quando eu venho de muitos anos que eu trabalho no mercado financeiro, fui gerente, administrador de um grande banco brasileiro, e eu tive uma oportunidade de ter um cargo de gerente de contas PJ, que é aquele gerente de expansão que ele vai nos bairros, no entorno da agência, buscar negócios. E esse foi um dos cargos que eu mais gostei de trabalhar na empresa. Por quê? Porque eu visitava uma padaria, eu visitava um mini mercado, visitava um pequeno negócio local, e eu conseguia, através de recursos do banco, de linhas de crédito do banco, financiar uma máquina, conceder um capital de giro, e verificar que, por conta do financiamento de um novo forno para uma padaria, o dono da padaria já contratava um padeiro. Você conseguia fazer com que a economia daquele local, daquele bairro, daquela região, começasse assim, a prosperar em função do recurso que o banco aportou naquelas empresas. Então, o que quebra hoje as empresas, e não é só hoje, é sempre, não é questão de ter lucro ou prejuízo, e sim você ter caixa. Então, falta de caixa, a falta de caixa é que gera ali você não ter como pagar suas contas. Claro que ter lucro é muito bom, né? E a gente vai falar um pouco disso na sequência. Mas, assim, foi um cargo que eu gostei muito de trabalhar, e, em função disso, eu resolvi, depois de sair do banco, montar a minha empresa de crédito. Hoje a gente tem contrato de prestação de serviço com cerca de 25 bancos, então a gente consegue muitos bancos para analisar operações que nos bancos tradicionais seriam reprovadas
por conta da política de crédito desses bancos, e nessas fintechs e fundos a gente consegue uma maior flexibilidade. Não, bacana. Essa discussão é eterna, né? O que é mais importante, né? O lucro ou o caixa, né? O pessoal fala que o caixa é rei. Caixa é rei. Se o caixa é rei, o lucro é o quê? Olha, eu acho que o lucro ele é tão importante quanto o caixa. Só que em determinadas situações, o caixa ele é mais importante do que o lucro, principalmente quando você deseja crescer o seu negócio. Se você está querendo expandir, naquele momento, talvez o caixa é muito mais importante do que o lucro. A gente vê uma série de grandes empresas, aliás, empresas que estão se tornando grandes, inclusive bancos, né, que durante anos não deram lucro. Mas tem um caixa para operar. Porque eles estavam ali com o caixa sendo queimado, é verdade, mas para provocar a sua expansão. E é assim que muitos pequenos negócios começam. Você não tem ali o recurso próprio, né, dos sócios para você crescer, então você toma o recurso emprestado, né, linhas de crédito para você poder alavancar. E eu digo isso que até é uma questão estratégica. Porque para você crescer, você precisa de ter o recurso. Então, você tem duas oportunidades, duas opções. Ou você vai crescer de forma orgânica, então, através do lucro, né, você vai acumulando ali o caixa e acumulando ali recursos para amanhã você escalar para você crescer. Isso pode demorar um certo tempo. Agora, se você toma um bom recurso e você já vai montando uma outra unidade ou crescendo ali a sua quantidade de clientes, crescendo a quantidade de funcionários, e aí você vai aumentando o seu faturamento, você vai ter um crescimento muito mais rápido do que o crescimento da forma orgânica. Né? Completando, colocar o seguinte, o caixa é rei, mas o lucro é rainha, cara. Com certeza. O lucro é a rainha. Aí forma o verdadeiro par. Isso, e quem manda no rei é a rainha. O verdadeiro par. Quem manda no rei é a rainha. Mas com certeza, né? A gente falar de alavancagem financeira é até isso. Porque duas fontes de recurso. O recurso próprio e o recurso de terceiro. O recurso próprio, o próprio sócio aportando ou vindo da própria operação da empresa, que é um dinheiro da própria empresa, ou recurso de terceiros, né, que são os empréstimos, financiamentos de máquinas, equipamentos, ou empréstimo direto para capital de giro. Né? Muitas vezes a empresa lucrativa ela pode quebrar por necessidade de capital de giro, por falta de caixa, porque ela está em crescimento, precisa de necessidade de capital de giro para colocar no caixa. Às vezes o empresário ele compra à vista e vende a prazo de 10 vezes. Né? Acaba com o recurso dele e precisa de tomar um empréstimo para fortalecer o caixa e continuar a operação. Né? Então, isso com certeza, a empresa morre muito mais rápido não tendo ali o dinheiro no caixa. Quando a gente fala de alavancagem financeira, né? Só para a gente começar, né, abrindo então esse podcast, o que seria a alavancagem financeira? De certa forma, a gente até, né, já falou um pouquinho aqui, mas o que seria a alavancagem financeira para as empresas? É muito importante essa pergunta, né, que a gente vê muito essa questão da alavancagem. E vamos entender o que é uma alavanca. Né? A alavanca, em poucas palavras, é uma ferramenta para você levantar determinado objeto que é pesado, que você, com suas próprias forças, você não teria condição de levantá-la. Mas com uma alavanca e um ponto de apoio, você consegue, com a própria força, você levantar um objeto mais pesado. Trazendo para o ambiente de negócios, justamente você não tem determinado recurso financeiro e você vai a determinadas fontes de recursos, que pode ser crédito bancário, pode ser até, eventualmente, um fundo que vai investir na sua empresa e você, através daquele recurso, né, você consegue levantar e investir em outras possibilidades de crescimento da sua empresa. Então, assim, essa questão da alavancagem, a gente tem que tomar o devido cuidado. O crédito é como se fosse um remédio. Se o remédio for uma dose pequena, ele não surte o efeito necessário. E se ele for numa dose exagerada, ele pode matar o paciente. E mais, uma coisa é você pegar um recurso porque você tem uma
uma avenida de crescimento. Você tem uma oportunidade de investir em alguma coisa que vai gerar e aquilo lucro, né? te gerar mais resultado, te gerar mais dinheiro. Uhum. A gente vê, às vezes, alguns empresários querendo o recurso para tapar algum buraco em função de uma má gestão. Uhum. Ou alguma dificuldade de venda, ou querer vender um produto que não está... A falha é o processo de venda. Precificação. Ou a precificação, ou alguma situação que está fazendo com que aquela empresa não fature o que deveria faturar com aquela comercialização daquele produto ou serviço. Uhum. Então, o crédito não é para você apagar um incêndio. Pode ser usado também, eventualmente, né? Uma situação faz parte do jogo. O empresário ele não consegue, às vezes, dominar todas as variáveis. Uhum. Então, sim, uma vez ou outra você pegar um recurso para apagar um incêndio faz parte do negócio. Agora, você sempre fazer isso, o que vai acontecer? Você não vai ter o efeito alavanca, porque aquele dinheiro não está te trazendo o resultado necessário. Então, você está pegando um dinheiro que tem um custo e, às vezes, o retorno que você está tendo é abaixo daquele custo que você está pagando. Ou até nem está tendo retorno. Porque queimando um caixa ali e depois vai ficar apertado com... Eu costumo dizer que o empréstimo, mesmo sem juros, ele pode ser caro se você não teve o resultado. Se você pegou R$100 mil e você botou na fogueira para pagar em 100 parcelas de 1.000, você pagar aquele R$1.000 todo mês vai ser caro porque você não teve resultado. Então, a alavancagem é nesse sentido, de você... É uma ajuda de terceiros, é um recurso de terceiros que tem um custo, não é de graça, existe um custo, mas que você... Está alto hoje, né? Mas que você, com a sua margem, com o seu produto, você vai ganhar bem mais do que você vai pagar por aquele capital que você está... Então, você, inclusive, já faz uma conta. Para cada R$100 mil que eu coloco na minha firma, com um custo adequado, eu consigo... colocar de volta no meu caixa, no meu resultado, 3, 4, 5 vezes mais. Então aí aplica no negócio, gera receita, gera resultado, gera lucro e aí você vai pagar fácil aquele empréstimo, né? Esse que é o efeito alavanca. É você, com recurso de terceiros, né, que você, por conta desse recurso, é que está tendo a oportunidade de abrir mais uma unidade, de contratar mais pessoas e lá na frente você colher os lucros. Potencializando aí os resultados, né? O faturamento e, consequentemente, também o caixa, né? O lucro. Exatamente. Não, bacana. E o que você vê hoje, né, que mais tem travado o crescimento das empresas que tem te procurado lá para... tomar um empréstimo, né, ou para te consultar em relação a isso? Bom, quando a gente recebe lá um empresário, a gente começa a conversar com ele, a gente percebe muita coisa que não está dando certo em função da gestão. Nessa parte de gestão, a gente orienta a procurar um pouco aí de educação empresarial. Hoje você tem diversos mentores, pessoas... Aí, quando eu falo em mentores, não é aquela pessoa que nunca teve resultado e está na internet para ensinar o que ela nunca fez, na verdade. É o mentor de palco, né? É o mentor de palco, não é isso? Conhecimento. Eu acho que a pessoa tem que frequentar ambientes de pessoas que já chegaram onde você chegou. E aí ver, poxa... Eles estão acima, né? Exatamente. Eu quero ser aquele cara que fatura ali 10, 15, 100 milhões por ano. Quem está fazendo isso? Será que eu não consigo uma mentoria com esse cara? O que esse cara fez? E você modelar e tentar aplicar aquilo dentro da sua empresa. Bom, a gente não é especialista em orientar em relação à gestão. Então, eu vejo que o primeiro ponto é ele adequar a gestão da empresa e depois a questão do recurso que ele precisa para ele, digamos assim, gerar crescimento. E a gente vê dois tipos de empresários. Aquele empresário que é empreendedor, então ele aceita tomar o risco, ele acredita tanto na empresa dele, no produto dele e na equipe dele, que ele aceita tomar um risco, investir e, lá na frente, ter o retorno desse investimento. Só que nós temos uma parte do empresariado que ele é aquele cara que ele não gosta de tomar risco. Ele acha que ele tem que crescer, né, só com o recurso dele. Isso pode dar certo? Pode, só que o tempo que você vai demorar
para que você tenha um bom resultado, às vezes são anos e anos, às vezes décadas, para isso acontecer. E mais, a escolha, né, do recurso e as linhas de crédito que ele vai tomar. Então, ele tem uma ideia, ele é incapaz de, qual é a linha que eu posso pegar que tenha um prazo melhor, que tenha uma taxa de juros mais adequada, que vai me gerar uma parcela que eu vou conseguir pagar. Aí ele vai lá, pega o dinheiro no cheque especial. Ele pega o dinheiro no cartão de crédito. Pega o dinheiro com a agiota. Pega o dinheiro num capital de giro de curto prazo, numa taxa elevada. E ele quer o quê? Comprar uma máquina. Gente, não se faz investimento com recurso de curto prazo. Então, esse é um erro que sempre acontece. Aí você chega lá, mas o que aconteceu? Por que você está tão endividado? Não, que eu tive que comprar umas máquinas, aí eu acabei usando cheque especial, cartão de crédito, o capital de giro que o banco me deu lá para pagar em 12 meses, e eu não estou aguentando mais pagar. Né? E a gente consegue, através dessa linha de crédito home equity, né, que é o crédito com garantia de imóvel, que a gente vai falar na sequência, consertar essas situações, consolidando todas essas dívidas e mudando o perfil dessas dívidas e trazendo, né, o pagamento desse endividamento e, às vezes, até dando mais recursos para esse empresário que quer crescer, para ele pagar aquilo de uma forma muito mais suave e tranquila. Pegando esse gancho aí, né, assim, de uma forma geral, no mercado, vamos falar para as empresas, né? A gente vai focar aqui em uma linha de crédito, especialmente, mas de uma forma geral, para o empresário, né, que quer aí, ter uma alavancagem financeira, tomar um crédito para crescer e tal. Quais são as linhas de crédito mais comuns para esse tipo de situação que existem hoje no mercado? Olha, nós temos várias linhas de crédito, né? Qual é a melhor? Todas elas são boas e todas elas atendem a uma finalidade. Até o cheque especial, numa situação de você ter que pagar um boleto que não estava previsto alguma coisa, de um dia para o outro, não tem problema nenhum. Eventualmente, você parcelar uma compra no cartão de crédito em parcelas sem juros é um bom negócio. Você precisa comprar um maquinário, né? E aí você não tem, às vezes, um imóvel para dar em garantia, então você dá as próprias máquinas para garantia do banco. Então você tem linhas do BNDES, do Projet, do FAT, e várias outras linhas para fazer investimento. Então você tem que separar o que é linha de capital de giro e o que é linha de investimento. Né? O capital de giro é para aquele teu dia a dia. E investimento é justamente quando você quer adquirir, né, uma máquina, um automóvel que você precisa para determinada situação, sabe? Máquinas e equipamentos. Então, você precisa escolher exatamente a linha mais adequada. Então, eu poderia aqui falar, mas são muitas linhas. Tem, inclusive, linhas internacionais. Então, você consegue, escolhendo a linha mais adequada, ou seja, não existe a melhor linha, existe qual é a linha mais adequada para a sua finalidade. Eu costumo dizer que até que o home equity é uma linha coringa, porque ela atende várias finalidades. Atende o cliente endividado, atende aquele empresário que quer crescer e precisa de um recurso, atende aquela pessoa que quer comprar até um sítio, porque sítio você não consegue comprar porque é área rural, você consegue dar seu imóvel garantia e comprar um sítio, ou até mesmo aquele imóvel que não tem a documentação adequada e não pega financiamento imobiliário. Então, é uma linha que você consegue fazer várias coisas. E é por conta disso, por essa versatilidade dessa linha de crédito, que é o crédito garantia de imóvel, o home equity, que eu decidi me tornar especialista nessa linha, porque ela atende a mais variadas finalidades. E, falando então do home equity, né? É home equity. A gente usa fala com um pouco de sotaque brasileiro, a gente fala home equity, mas a pronúncia mais correta, os americanos falam home equity. Home equity. Eu prefiro falar com os dirigentes, com as pessoas físicas, as quais a gente atende, a gente fala crédito com garantia de imóvel,
crédito garantido do seu imóvel. Os bancos, isso inclusive... Isso eu ia te perguntar, esse home equity, né, que é a palavra aí americanizada, né, que termina isso, explica o que é esse home equity, o que é esse crédito garantido do imóvel. Vamos lá. Essa linha, ela é muito já popular nos Estados Unidos. Eu diria até que é cultural. Lá nos Estados Unidos, o americano ele não tem o crédito consignado. Então, desde que ele compra o imóvel, ele possui o imóvel, a vida toda ele fica ali renovando aquele crédito, aquele financiamento e recebendo dinheiro, né? Vamos supor, só para dar um exemplo rápido, vamos supor que ele comprou o imóvel e financiou $100 mil daquele imóvel, mas aquele imóvel vale $500 mil. Dali 1 ano, 2 anos, aquele mesmo corretor que vendeu aquele imóvel vai ligar para ele, olha, teu imóvel valorizou, ele já está valendo $550 mil e o teu saldo devedor agora está aqui, ó, 90, 80 mil dólares. Você querendo, eu consigo fazer um refinanciamento aqui e te dar mais $50 mil. Você vai pagar a mesma parcela e a garantia continua o seu imóvel. Você quer? Aí o cara, poxa, eu estava pensando em pegar o dinheiro para mandar meu filho estudar no exterior, ou para montar uma empresa, ou para comprar qualquer coisa que ele queira. Ou seja, é um dinheiro fácil e rápido que ele consegue. Uhum. Então, hoje, essa linha de crédito, Rafa, para você ter ideia, o que já foi desembolsado nessa linha, o saldo dessa carteira, representa 90% do PIB americano. São trilhões e trilhões de dólares, né, desembolsados nessa linha. No Brasil, essa linha está se popularizando. Nos últimos 5 anos, ela tem se popularizado bastante. Já são aí cerca de 30 bilhões o saldo da carteira do Home Equity no Brasil. Todo mês, cerca de 1 bi a 1 bilhão e 100 são desembolsados, né, hoje na economia. O Banco Central, vocês podem pesquisar aí no Google, já tem uma previsão de que daqui a alguns anos esse desembolso mensal do Home Equity ele vai ser equivalente ao desembolso mensal do financiamento imobiliário, que hoje está na casa de 12 a 15 bi por mês, mesmo com a Selic alta e com a taxa do financiamento não estando tão alta, são desembolsados de 12 a 15 bi todos os meses. E hoje o Home Equity está na faixa de 1 bi a 1,100. Eu me lembro quando o Home Equity estava 600, 700 milhões, já está 1 bi e todo mês desembolsa mais do que no mês anterior. Uhum. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, essa previsão do Bacen, ela vai se concretizar. Então, assim, o nosso papel hoje é justamente divulgar essa linha para que o nível de consciência das pessoas aumente e ela pense, poxa, eu estou com tal finalidade. E ela primeiro pensar no que o Home Equity pode ser a solução para ela. Uhum. A solução para os seus problemas financeiros pode estar em casa, pode estar no seu apartamento e você conseguir levantar um bom recurso para pagar no longo prazo com uma taxa de juros reduzida. A taxa de juros do Home Equity ela chega a ser 70%, 80% menor do que as linhas de empréstimo tradicional. Uhum. E aí, já emendando, a gente tem que entender o que é empréstimo e o que é financiamento. Tá? Hoje não tem linha de empréstimo com condições melhores do que o Home Equity. E o que é o financiamento? O financiamento é quando você está interessado no bem. Vou financiar um imóvel. Uhum. O meu objetivo é adquirir um imóvel. Vou financiar um carro. Sua, né? Naquela primeira vou financiar, você está comprando bem. Isso, né? Vou financiar o carro. Vou adquirir um carro. O meu objetivo é o veículo. Empréstimo, o objetivo é o dinheiro. Uhum. Aquele capital para você usar em determinada finalidade, determinado objetivo. Então, hoje no Brasil, não tem linha de empréstimo com prazo mais elástico, com taxa menor e com parcela que vai caber no seu bolso. Do que o Home Equity, né, no caso. Não tem. Não, bacana. E, por falar nisso, né, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, tanto os contatos da Hoffman Contabilidade, da Hoffman Gestão Financeira, quanto os contatos do Edson, da Inspira Cred. Tá? Então, precisando aí de crédito com garantia de imóvel, né? Só entrar em contato com o Edson ou entrar em contato com a gente também faz essa ponte. É muito simples. Nosso Instagram lá é o @InspiraCred. Manda um direct lá pra gente.
queria saber mais sobre o home equity, como é que funciona, né? Isso aí. O home equity é uma das nossas linhas. Hoje a gente é o foco do nosso trabalho aqui, mas se você me convidar outras vezes, a gente pode trazer. A gente tem linha para condomínio, a gente tem linha para financiar, refinanciar o veículo e conseguir um crédito em cima do seu carro quitado. Então tem uma série. Se você quer construir um prédiozinho de 10, 15 apartamentos, a gente consegue o crédito. Se você é uma grande construtora, precisa de 100, 200 milhões, a gente tem fundo também para tentar ajudar. Ou seja, a gente, como acessa muitos bancos, sob demanda, o cliente precisa de determinada linha de crédito. A gente vai, sob demanda, buscar no mercado a melhor condição entre os nossos bancos parceiros para aquele cliente. Não, bacana, bacana. Quando uma pessoa chega até você ali, né? Para pesquisar, né, quais são as linhas de crédito disponíveis, né? Quais são as dores, quando ele já chega nesse momento e te procurando? Em geral, quais são as dores mais comuns que esse empresário, essa pessoa chega até você para discutir qual linha de crédito seria melhor para ela? Olha, são várias dores, mas a maioria delas converge para a seguinte situação. Eu me endividei, ou eu entrei numa situação e hoje não estou conseguindo honrar com esses compromissos. Então, a gente tem desde empresários que se endividaram, pessoas físicas que estão super endividados, ou aquela família que o sonho daquela família era colocar ali o filho, a filha, num curso de medicina, e a família conseguiu custear aquela faculdade de medicina até a metade, e o dinheiro acabou. A família está sem recurso para pagar ali 10, 15, 20 mil de uma mensalidade de medicina. Então, a gente consegue, entendendo ali o perfil, né, e se tem um imóvel dele, ou de terceiro, ou da família, ou de um sócio, porque não precisa ser o imóvel da própria pessoa. A linha é tão flexível que aceita até imóvel de um terceiro que queira entrar nesse projeto com você, sabe? Então, a gente percebe que normalmente essas dores convergem para aquela situação que o orçamento ali doméstico, aquele orçamento, ou que aquela situação financeira da empresa está ficando de maneira insustentável. Então, ela precisa de um instrumento financeiro, né, de algum tipo de ajuda que possa mudar o perfil daquele endividamento, né, para que você consiga honrar seus compromissos no tempo. Esse é 50% dos casos, e os outros 50% é aquela pessoa que tem a vida financeira regrada, tem até ali um bom dinheiro guardado, 1 milhão, 2 milhões, mas precisa de mais 1, 2, 3 milhões para poder botar num projeto que ela quer começar a tocar. Então, e por que tem muita gente tem um patrimônio, né? Uns mais, outros menos, mas muita gente tem aí um imóvel, ou até mais de um imóvel, e ainda assim, mesmo tendo lá o imóvel quitado, né, tendo outros bens, e às vezes ela fica endividada, fica sem dinheiro. Ela acaba ficando sem dinheiro e por que ela não recorre a esse tipo de empréstimo? É esquecimento? É porque não sabe, não conhece que existe essa possibilidade? Assim, é a falta de orientação. Falta de orientação. Eu não estou aqui para ficar criticando o banco, né? Mas todos os bancos eles têm suas metas, né? Eles vão buscar no mercado ali a melhor forma deles também darem lucro, né? Distribuir dividendos. Então, se você está endividado, normalmente quando você chega no seu banco e pergunta lá, poxa, chega ali para o gerente, aí o gerente às vezes não está tão preparado e o próprio banco não tem aquilo como meta, não divulga ali que tem aquele produto. Então, às vezes, o gerente nem lembra daquilo para oferecer, né? Então, e tem clientes que procuram. Aí chega lá, mas aqui no nosso banco você já está tomado em 500 mil, e aí eu não tenho como te dar mais uma operação porque você já está com o limite estourado, né? Isso é uma meia verdade, porque ele não está querendo aumentar o endividamento dele. Ele está querendo pegar um crédito em cima do imóvel dele
e quitar as dívidas que ele tem com aquele banco. Só o que acontece? Aquele banco forçosamente vai perder rentabilidade. Porque hoje ele tem só empréstimos caros. A hora que ele pega o empréstimo mais barato e liquida tudo, o banco que estava ali ganhando 5, 6, 7, sei lá quantos por cento, ele vai ter uma rentabilidade menor. Então, não sei se é por isso que o gerente não oferece ou por falta de conhecimento, mas eu aposto, né? Eu imagino que possa ser uma situação dessa. O banco acaba não tendo a meta, o gerente também não está tão informado e acaba não oferecendo. Então, a gente faz bastante anúncio na internet, a gente conta com parceiros, contadores, como você é, Hoffman, para divulgar isso para os empresários, para as pessoas físicas, de forma que essa linha ela fique cada vez mais popular no Brasil, como ela é nos Estados Unidos. Esses 30 bi que estão que é o saldo dessa carteira, isso representa quase nada no nosso PIB. Sei lá, é 1%, 2% do PIB. É muito pouco. Muito pouco, né? Muito Poderia ser muito pouco potencial. E nos Estados Unidos é 90% e esses 30 bi, né, eles têm... Os imóveis que entraram para ser a garantia desses 30 bi, eles representam 0,15% dos imóveis do Brasil que são elegíveis a ser uma garantia. Ou seja, tem imóvel para caramba para ser a garantia, tem muito recurso aí de provedores de crédito que querem conceder, emprestar nessa linha de crédito, e tem muita gente mal endividada que merece trocar a sua dívida. Lá a gente não tem a sensação de que eu estou endividando uma pessoa. Muito pelo contrário. Eu estou ajudando aquela dívida ficar com um custo financeiro muito mais saudável. A gente gera para aquele cliente um benefício que ele estava pagando às vezes 25, 30 mil reais por mês só de juros e cai para ali 2, 3, 4 mil numa taxa reduzida que a gente consegue para ele. Então, por que o cara chega nessa situação? É questão de educação financeira. A gente não tem educação financeira nos bancos escolares, né? Eu acho que é isso que tinha que estar presente desde o ensino fundamental até o ensino médio, tanto a questão do empreendedorismo como a questão da educação financeira. Isso é verdade. Conta pra gente um caso real. 2 casos. Conta um caso de sucesso, um caso do bom uso do recurso, um caso de sucesso aí, e um caso que você viu e acha que não foi um caso assim, que foi o uso errado talvez do recurso. Não necessariamente do home equity, mas algum caso de qualquer tipo de endividamento. Sim, quando a gente está atendendo o cliente, a gente faz uma entrevista, né? E uma das perguntas é a finalidade. Quando a pessoa chega lá e fala, não, eu não tenho finalidade. Eu quero o dinheiro primeiro, para depois saber o que eu vou fazer. Aí eu sempre oriento ele, olha, é melhor você saber o que você vai fazer com esse recurso. Qual é o seu projeto? Onde você vai aportar esse recurso? Porque é aquilo que a gente falou anteriormente. Se ele aportar esse recurso num projeto que não vai gerar resultado positivo para ele está tomando um remédio que não é adequado para ele. Agora, se ele já sabe com o que ele vai usar, não, eu tenho uma empresa e eu sei se eu botar lá mais 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 mil, eu sei que eu vou ter um excelente resultado, porque eu estou com muita demanda, não estou conseguindo atender. Então, esse dinheiro é para eu contratar pessoas, comprar notebook, comprar sistema. Eu vou ter mais pessoas porque eu estou com muita demanda não atendida. Então, eu vou conseguir ter resultado. Então, quando o empresário responde assim, a gente tem certeza que ele vai ter um bom resultado. Então, por exemplo, a gente teve uma empresa lá que, durante a pandemia, ela quase quebrou. Então, ela teve que parcelar os seus débitos com os fornecedores. Pós-pandemia, né, os negócios começaram a retomar ao normal. Só que o produto dela, quando ela voltou com aqueles fornecedores, ela não conseguia pegar tanto produto para revender, porque ela tinha esse parcelamento lá com os fornecedores. Então, ela só conseguia pegar o que ela conseguia pagar à vista.
E ela já estava com uma demanda reprimida. Então, e ela pegava esse material com os fornecedores e ela, através de maquinário, ela agregava valor. Então, o que ela precisava? De um recurso para quitar esse parcelamento com os fornecedores e ter acesso a mais produto para ela beneficiar e vender, e acesso a novas máquinas, porque as máquinas já estavam um pouco defasadas e obsoletas. E ela tinha acabado de construir uma casa de um altíssimo valor. Então, eu consegui dar um bom valor para ela, né, de crédito. E aí ela conseguiu quitar essa dívida com os fornecedores, voltou a ter crédito com os fornecedores, então passou a receber, né, esse insumo de maneira muito melhor. Um volume maior, né? Um volume maior. E o maquinário dela ela também trocou. Então ela conseguiu atender essa demanda que estava reprimida e faturar muito mais. Uma outra situação foi a situação de uma família que teve um problema na justiça. Essa família recorreu e, para recorrer, o juiz falou: ou você deposita tantos milhões aqui, ou você bota um bem à penhora. Eles botaram um terreno à penhora. Vida que segue, o processo está correndo. Eles conseguiram um comprador para esse terreno. Só que esse terreno estava penhorado. Então, o que ele fez? Eles tinham um outro imóvel, eu consegui para eles um recurso em cima desse imóvel, né? Eles conseguiram, então, substituir essa garantia. Então, só hipoteticamente, não é exatamente esse valor, mas na proporção é isso. Eles conseguiram algo em torno de 3 para substituir 3 milhões de reais para substituir e venderam aquele terreno por 30 milhões de reais. Então, é um dinheiro para fazer mais dinheiro. Entendeu? Agora você imagina, poxa, como é que eu vou conseguir resolver isso? Com o seu imóvel. Né? Olha, vendendo um terreno ficou barato. Olha a situação. Vou citar um terceiro caso. Houve uma situação de um sócio, de um empresário, também na justiça. E o imóvel dele foi penhorado. E ele não conseguia vender o imóvel porque estava penhorado. Então, a gente conseguiu aprovar o crédito dele. Conseguimos. Né? O banco falou: olha, tenta fazer um acordo, homologar um acordo na justiça, traz essa guia para dentro do banco, e nós vamos quitar essa dívida por dentro da tua operação que está nascendo e vamos te dar mais um recurso. Legal, e ele nem precisou vender o imóvel. O banco mesmo já fez, já depositou. Ele fechou nos autos o acordo, veio a guia, o banco pagou, né, baixou aquela penhora e conseguiu fazer a operação em cima desse imóvel dele. Bacana. Eu tenho um cliente aqui, né, que já fez a operação com você lá, que inclusive é um caso aí também de sucesso, né, um bom exemplo a citar, que a pessoa veio, né, me questionando, falou que estava com um certo problema, precisava quitar uma outra dívida, precisava de um recurso para isso e aquilo. E eu lembrei de você. Aí eu entendi melhor qual que era o problema. Você tem algum imóvel para garantia? Tal? Não, eu tenho uma casa, acho que é até aqui perto, né, do nosso escritório aqui. Eu falei: não, então acho que vou te conectar aqui com o Edson para conversarem e ver se consegue usar, né, esse imóvel para conseguir o recurso, né, no Home Equity. E deu certo, né? Deu muito certo. Acho que a operação dela, acho que com 15 dias já estava assinando o contrato. Muito rápido. Logo depois, o crédito já estava na conta dela, ela ficou super contente, atendeu o que ela precisava. Então, a gente ficou muito feliz lá com a operação dela. E para quem está nos ouvindo agora e despertou essa necessidade ou essa ideia, que a pessoa às vezes não tinha pensado nisso, né? Qual que é o passo a passo, né, que essa pessoa precisa seguir, ou essa empresa, né, precisa seguir para avaliar se essa estratégia do Home Equity pode se enquadrar para ela? Qual que é o caminho? Vamos lá, muito boa pergunta, até porque tem muitas pessoas que acham que essa operação não é para elas. Por quê? Porque foi num banco tradicional e não conseguiu aprovar pelos seguintes motivos. Vou dar aqui alguns exemplos. A sua casa, você assinou a escritura,
mas você não registrou a escritura. Então, a sua propriedade ainda está em nome do antigo proprietário. Não transferiu efetivamente? Ainda não transferiu. Eu não fiz na época porque estava caro fazer o registro, então acabou o dinheiro, eu não tinha. Se você tem um imóvel nessa situação, você tem a escritura, mas ainda não registrou, nos procure que a gente tem a solução. Eu consigo analisar e o empréstimo sendo aprovado, esse recurso necessário para registrar a sua escritura já vai sair da operação nova que você está tomando. Então, a gente vai concomitantemente levar no cartório a escritura de compra e venda que você fez e não está registrada, junto com o contrato de empréstimo. Vamos registrar concomitantemente. Vai transferir o imóvel para o seu nome e a gente vai fazer o registro de empréstimo e alienar o seu imóvel a favor do banco. Isso vai na mesma operação ou tem que pagar duas operações? Não. Uma mesma operação já... É na mesma operação e o custo de registrar essa escritura, que seria do cliente, sai já do dinheiro da operação. Ele não tem que desembolsar do recurso do bolso dele. Isso é interessante porque fazendo isoladamente são duas operações, né? Uma operação do registro da transferência e ainda teria a operação do registro do financiamento. Casando, uma operação já resolve tudo. Já resolve tudo e ele não vai precisar desembolsar do bolso dele aquele dinheiro do registro. Tá? E outra, meu Edson, minha casa é muito boa, tem piscina, tem sauna, mas olha... É um terreno que eu comprei há muitos anos, fiz a casa, fui fazendo a casa no tempo. Não está registrado. Mas a minha casa, se você pegar o documento, você vai ver que o de renda só tem o terreno. É o documento de um terreno. No registro, eu não averbei a obra. Isso. Num banco tradicional, não aceita fazer o crédito com garantia de imóvel com um imóvel desse. Mas na Inspira Crédito você consegue fazer. Tá? A gente consegue analisar em vários bancos parceiros. A única diferença é que na avaliação, no laudo, vai constar que a obra não está averbada. Então, se teu imóvel no mercado está avaliado em 1 milhão, se ele tivesse todo documentado, nesse caso, talvez ele pegue ali uns 600 mil, 700 mil de avaliação. E o banco vai te propor um crédito um pouco menor também, que normalmente não impede, né, a concessão do crédito, porque normalmente atende o valor que o cliente quer. Só para você ter uma ideia, numa média nacional, o cliente pede em torno de 30% do valor do imóvel dele. Então, esses 30 bilhões que estão emprestados hoje, é cerca de 30% dos imóveis que estão em garantia. 30%, 35%. Então, se o cara tem um apartamento de 1 milhão, normalmente ele pega 300 mil, 350 mil. Ele não pega os 600 mil, que é o potencial do imóvel. Eu até oriento ele a pegar o potencial do imóvel. Porque senão fica travado, né? Ele fica travado. Isso se ele tiver projeto para esse dinheiro, né? Por que eu peço isso? Porque quando o cara pega menos, uma parte dessas pessoas que pegou menos, tem um imóvel de 1 milhão, eu não quero 600 mil não, eu só quero 200. Dali a 3, 4, 5 meses ele me liga, Edson, eu consigo pegar mais 200? Consegue, só que ele vai pagar mais uma taxa do banco, novamente, pagar mais um cartório, coisa que ele ficaria livre se ele tivesse pego esses 400 mil antes, lá atrás. Mas, assim, isso chama-se LTV, né? Normalmente é liberado numa média nacional, tá? Cerca de 30% a 35% do valor do imóvel. Então, por isso que você conceder em cima do imóvel não averbado, normalmente a gente consegue conceder o que o cliente procura de crédito. E fazemos, inclusive, para negativados, tá? Está negativado, não é um problema. O tamanho da negativação é que pode influenciar. Isso. Porque ali o banco também, ele tendo um imóvel, né, um imóvel em garantia, é muito mais confortável ali para o banco também tá emprestando, né, o dinheiro. Né? E fazemos, inclusive, se o imóvel não estiver quitado. Eu faço para o imóvel ainda financiado. Mas a gente recomenda que o saldo devedor esteja no máximo em 30%. Tem que estar menor do que para que seja vantajoso financeiramente. Vou dar 1 milhão de crédito para ele e o saldo devedor é 100 mil, ainda sobra 900 mil na mão dele para ele fazer o que ele quiser. Botar no projeto e ganhar dinheiro ou quitar dívidas caras. Agora, vamos supor que eu conceda 1 milhão, mas o saldo devedor dele é 900. Além dele trazer para uma dívida mais cara. O home equity é uma dívida barata, mas o financiamento imobiliário é mais barato ainda. Então, se ele trouxer uma dívida mais barata,
de 900 mil, já começa aí, não valia a pena. É fora as taxas e fora o troco pagar, que ele vai pegar de 100 pequeno, mil, né? que é muito pequeno, que não é vantajoso. Uhum. Eu sempre faço uma reunião com ele e falo, olha, não recomendo você pegar. Uhum. Mas, em algumas situações, a família acaba pegando, porque, às vezes, precisa daquele recurso para pagar uma cirurgia, para investir em alguma coisa que não é financeiro ou cartesiano. É uma coisa emocional, alguma coisa que não é do ponto de vista financeiro. Ele precisa daquele recurso para resolver um outro tipo de problema na vida dele. Uhum. E nesse caso, nesse exemplo que você disse, por exemplo, né, que ele já tem um empréstimo, já tem um imóvel financiado. Sim. E vai usar, querer pegar um valor, né, em cima desse imóvel que está financiado. Tem que quitar o banco, o novo financeiro que está financiando, ela quita o empréstimo no banco anterior. Exatamente. Isso, né? Vou explicar como é que funciona. É mais ou menos como funciona quando você vai comprar um imóvel e aquele imóvel que você se interessou e vai comprar, gostou daquele imóvel, aquele imóvel ainda está financiado. Entra aí a figura do interveniente quitante. O que é o interveniente quitante? O banco do financiamento ou do empréstimo anterior, ele vai entrar no seu contrato dizendo que ele vai liquidar a dívida, né? Então ele entra como interveniente quitante. Então, nesse contrato vai entrar o novo banco que está te dando dinheiro, você que é o proponente da operação, o devedor, e o credor anterior dizendo, olha, está tudo bem, o banco lá vai me pagar, e o banco paga esse credor, e o credor, por dentro do contrato, dá a quitação do empréstimo por cartório poder transferir aquela alienação que era do antigo credor para o credor novo. Essa operação é toda feita por dentro do contrato. Chama-se interveniente quitante. Essa operação tem e que. Então, sabe-se então que o imóvel ele estava com um empréstimo ou um financiamento anterior. Não, bacana, bacana. Antes da gente continuar, que eu vou fazer uma pergunta até diferente aqui de uma outra linha de crédito. Inscreva-se no canal, ative as notificações, né, para receber o comunicado aí do YouTube nos próximos conteúdos que a gente publica. Acaba que a maioria, né, milhares de pessoas assistem aqui o podcast e não se inscreve no canal. Por que você não está inscrito ainda? Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tá? Obrigado. Vou te perguntar, vou sair um pouco do home equity. Fica à vontade. A Hoffman, além de gestão empresarial, né, que a gente faz a contabilidade das empresas, a gente também tem a gestão financeira, que faz o financeiro das empresas. Nós temos uma empresa de gestão de condomínio, de administração de condomínio. Tá? Então é uma contabilidade especializada em administração de condomínio, em gestão de condomínio, e a gente faz toda essa parte contábil, fiscal, folha, próprio BPO financeiro, né, para os condomínios. E dentro das necessidades, né, principalmente alguns condomínios que são grandes e está ali sem caixa, muitas vezes o condomínio precisa de fazer obras, precisa de fazer reformas grandes e não tem o dinheiro em caixa e também não consegue levantar um valor de entrada que geralmente as construtoras elas acabam demandando. Você tinha me dito que também existe uma linha de crédito para condomínio. Conta para a gente como que funciona essa linha de crédito para condomínio. A gente tem uma linha de crédito tanto para condomínios residenciais e condomínios comerciais. Esse nicho de empresas, né, condomínios, você como contador, você dá aula de contabilidade. São empresas sem fins lucrativos, concorda? Então, para o banco tradicional, é difícil você... são empresas que não têm um faturamento, não têm uma garantia para oferecer. De instituição sem fins lucrativos. Isso. Né? Não tem uma empresa. Isso. É uma linha para condomínios, mas associações, né? Todas essas empresas assim que que não visa lucro, dá para usar essa linha também. Então, eu consigo financiar 100% de vários projetos, de várias situações que o condomínio pode fazer para reduzir suas despesas
ou valorizar o seu condomínio, que, consequentemente, vai valorizar o seu apartamento, né? Ou a sua sala comercial. Né? Então, eu consigo financiar, por exemplo, um carport solar, um retrofit, obras e reformas em geral, projetos de energia solar, portaria remota, isso é bem individualização lembrado. De água e gás. Bacana. A gente consegue financiar 100% desses projetos. E outros projetos dentro desse mote. Vai reduzir a despesa do condomínio? Vai. Dá para financiar. Vai valorizar o condomínio? Dá para fazer. Então, o que entra nesses outros? Só para dar um exemplo. O síndico me procurou e falou: Edson, eu adquiri uma portaria remota. Cara, mas não imaginava que a despesa com a rescisão dos porteiros ia ficar tão grande. E aí eu estou sem dinheiro, então eu estou com duas despesas. Eu estou pagando a portaria remota e estou pagando os porteiros. Você consegue mesmo? Consegui um crédito para ele pagar, se não me engano, foi em 24 meses, 30 meses, não me recordo agora, e ele quitou. E por conta dessa linha, eu passei a frequentar eventos de síndicos e de condomínios, e eu estou lá apresentando a linha, aí teve um síndico que levantou a mão e falou assim: pô, Edson, essa linha é maravilhosa, mas não vou pegar ela agora. Eu falei: mas por quê? Daqui a 2 meses eu vou deixar de ser síndico. E qual o problema? Você ainda mora no condomínio? Você mora no condomínio? E se o futuro síndico não pagar o boleto do empréstimo, eu vou ficar com o nome sujo? Não, senhor. O contrato, o crédito é concedido no CNPJ do condomínio. Sem garantias reais ou pessoais. Você vai assinar o contrato porque hoje você é o representante legal do condomínio. Então, o síndico ele não assume aquela dívida. Quem assume é o CNPJ, obviamente, todos os condôminos ali estão assumindo. Exatamente. Dívida, né? E aí você vê como uma coisa leva a outra. Só voltando um pouquinho no home equity, teve um cliente que falou assim, saiu o laudo, ele queria pegar um home equity, saiu o laudo de avaliação do imóvel dele. Um pouco abaixo, né, do mercado. E ele, pô, Wes, por que o meu apartamento ficou tão mal avaliado, alguma coisa assim? Eu falei: olha, teu apartamento, as fotos internas estão ótimas. O que pegou é que o condomínio está em péssimo estado. Olha aqui as fotos do condomínio aqui, todo cacarecado, descascado, cara. E olha, a gente tem linha para renovar a pintura, botar lá, fazer um retrofit e valorizar o seu imóvel. Se você aluga, se o condomínio está muito ruim, você vai ter que baixar o valor do seu aluguel. E se você vai vender o apartamento, se o condomínio não está legal, você vai ter que baratear. Se o condomínio está lindo e maravilhoso, tudo funcionando, tem nada quebrado, você vai poder pedir a mais pelo seu apartamento do que a média do mercado. Então, uma linha de crédito encontra a outra, né? Então, é uma linha que cresce muito, está crescendo muito, justamente pela velocidade. Analisa o crédito uma semana, em uma semana formaliza, 48, 72 horas o dinheiro está na conta. Bacana. Nesse caso de formaliza, é necessário ter uma reunião de condomínio, ter uma assembleia de condomínio e a assembleia autorizar. E os nossos bancos parceiros orientam. Está aqui o modelo, como tem que ser a cópia, né? O modelo tem que ficar na ata. De ata e o modelo de convocação da reunião. Sim. Na convocação tem que estar explicitamente a convocação para isso, e na ata tem que estar claro que foi aprovado. E os documentos são documentos muito simples. É o balancete, relatório de inadimplência, bem simples. Quando é uma operação de valor um pouco mais elevado, a convenção do condomínio. E depois, isso é assinado de maneira também digital, pelo síndico e por um representante do Conselho Fiscal, por exemplo. Legal. Tá? Então, é bem simples fica a dica, então. Fica a dica aí para os condomínios, né, de mais uma oportunidade, mais uma facilidade aí para renovar ou qualquer outra, vários exemplos que você deu. E assim, só para finalizar essa questão do condomínio, o prazo dessa linha é gigantesco, é de até 90 meses. E eu vou te falar que já me vieram aqui pelo menos uns 4 na cabeça que estão precisando disso, hein? Então, tem um projeto que o síndico precisa lá viabilizar, aí quando o fornecedor, vamos supor que seja uma construtora que fala, eu faço a obra, mas eu só consigo te parcelar em 3, 4, 5 vezes. E pede geralmente 40% de entrada, 50% de entrada. Essa parcela vai ficar muito alta, e quando você pega isso para dividir entre os condôminos, dá uma cota extra absurda. Aí na Assembleia ninguém
quer fazer isso, ninguém quer tirar esse projeto do papel. Agora, quando você parcela em 30, 40, 50, 90 meses, fica numa parcela suave, né? que cabe no bolso do condomínio e no bolso dos condôminos. Ah, não, bacana, bacana. Caminhando então aqui para nossa, né, finalizando o nosso podcast. Pô, mas né? já? Pois mas é, já. passa rápido, né? Passa rápido. Nossos contatos, né? Lembrando, novamente, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Então, precisando aí da Inspira Crédito, precisando da Hoffman Contabilidade, só entrar em contato com a gente. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de ter respondido ou quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Eu acho que as suas perguntas foram bastante assim, abrangentes. Eu acho que deu para tirar dúvida de muita gente, mas tem um aspecto que eu queria, principalmente para os empresários, é a questão de que muita gente reluta em pegar esse crédito, dizendo o seguinte: pô, mas a Selic está muito alta, vai ficar um custo muito elevado, vou esperar a Selic baixar. Bom, nesse contrato de home equity também é possível a gente fazer uma espécie de portabilidade. Então, se você toma esse crédito hoje... Ou própria renegociação com o banco, né? Eventualmente pode acontecer. Né? Sim, o próprio banco, se você... E o banco, às vezes, se defende. Você fala que vai portar para um outro banco esse contrato, o próprio banco se defende. Não, eu vou reduzir tua taxa. Faz uma contraproposta aqui, né? Eu tive um caso desse. O cliente ia fazer com um outro banco, a gente ia comprar a dívida de outro banco, e a gente estava conseguindo uma taxa menor para ele. Quando chegou lá, o outro banco, não precisa portar, não. Nós vamos reduzir a tua taxa, ainda te dar um troco, e você não sai daqui. Bacana. Aí o cara, pô, bicho, por conta de vocês eu consegui até um dinheiro a mais e ficar com uma parcela menor. Poxa, eu estou até, não fechei nada com vocês, mas foi muito bom. Então, se o cliente fechou um negócio hoje conosco, e daqui a 6 meses, 1 ano, está se praticando você no acabou mercado. perdendo, você acabou perdendo o cliente, mas ficou feliz para ajudar. Fiquei feliz, porque né? eu ajudo. Depois ele lembra de você e Quando volta. eu vejo que aquele negócio não é viável, a gente tenta uma outra linha, ou eu digo para ele, aguarda mais um pouquinho, ou quando o imóvel dele ainda não é elegível, eu dou uma consultoria, até indico advogados imobiliários para ajudá-lo a conseguir um habite, a conseguir alguma coisa para resolver, ou às vezes tem muito imóvel, gente que procura a gente, que o imóvel ainda está em inventário, e o cara não sabe como resolver o inventário rápido, eu indico uma especialista nossa em direito imobiliário e consegue resolver, né, em todo o território nacional. E a gente consegue, sim, amanhã ou depois, na mesma instituição ou numa outra instituição, repactuar aquele contrato por uma taxa, né, que está sendo praticada naquele momento. Contratei a 1%, mas agora, 6 meses depois, já está tendo contrato aí de 0,90%, 0,80% ao mês, mais IPCA. Eu consigo tentar uma taxa dessa? Consegue. Eu consigo eventualmente, até te dar um troco. Porque o teu imóvel já pode ter valorizado, o teu saldo devedor já pode estar menor, certo? E aí, reduzindo a taxa, talvez eu consiga até te dar mais um dinheiro para você usar no seu projeto. Entrega um faz-me rir ainda. Exatamente. De volta Então é isso. Então, para que as pessoas não se assustem. É com isso porque dá para a gente lá na frente... Tem flexibilidade, né? Contornar e ter flexibilidade. Então, beleza, cara. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Ótimas dicas, excelente aqui. Eu tenho certeza que vai ficar um ótimo conteúdo, né, com vários insights aí para empresários, para as empresas e também para as pessoas físicas. Sim, né, que tem essa necessidade. A linha né? é bastante versátil, dá para usar em várias situações e atender a diversos públicos. É isso aí. Tá bom? Obrigado por participar aqui do podcast, né, Mestre dos Lucros. Agradeço a você que ficou com a gente aqui até o final desse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com quem vai fazer sentido, né, com familiares, com o seu sócio, né, com o seu patrão que está precisando de um recurso aí na empresa. Compartilhe o conteúdo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajudem, né, a outras pessoas. Ok? Obrigado e te espero no próximo episódio do podcast Mestre dos Lucros. Tchau.